Olá, eu vou explicar algumas questões da FUVEST. Eu já tenho elas resolvidas aqui no nosso site aqui do curso, mas só vou dar uma explicaçãozinha só para esclarecer um pouco mais. E a link para as páginas do site está aqui abaixo do vídeo, né? Só queria mostrar rapidamente que se você precisar revisar a teoria de estequiometria, tem aqui a página aqui do curso e tem inclusive uma link para quem quer revisar a regra de 3, porque estequiometria é a regra de 3, né, da matemática aplicada à química, usando o conceito de mol. É o caso mais simples da regra de 3, porque aqui eu tenho a diretamente proporcional, o caso de variáveis inversamente proporcionais e a regra de 3 composta. Na química a gente usa a mais simples, que é a regra de 3, tudo é diretamente proporcional. Ou seja, 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama, 2 mols pesam 2 gramas. 1 mol de hélio pesa 2 gramas, 2 mols de hélio pesa 4 gramas. E assim por diante. Então, ela é útil para converter mols para gramas, como é o caso desse primeiro exercício que a gente vai resolver aqui. Vamos voltar aqui para a página da questão da FUVEST. Veja que é a questão caiu na FUVEST em 2000, é sobre dioxina. Eu gosto também de explicar do que se trata a questão. Claro que para resolver o exercício não precisa nem saber o que é, mas é interessante. A FUVEST às vezes ela coloca uns temas interessantes como essa da contaminação da dioxina no frango. Porque a dioxina é uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem. E ela é produzida muitas vezes pela queima de materiais. E com frequência ela possui cloro também, porque quando queima plástico, geralmente tem cloro, né? PVC, por exemplo, polyvinyl chloride, né? Então esse é um dos argumentos que o pessoal do meio ambiente combate a queima de lixo, ou mesmo numa fábrica, um incinerador e tal, porque acaba produzindo dioxina, que é um problema gravíssimo. Além disso, a dioxina causou muitos problemas na Guerra do Vietnã, por causa que os americanos usavam o agente laranja, né, o agente orange, que era um desfoliante, era para cair as folhas da vegetação para que os Vietcongs não conseguissem se esconder muito bem, né? Então ele jogava as folhas para ver os caras lá e poder matar mais fácil. O problema é que o agente laranja ele estava contaminado com dioxina. Ele era tipo um herbicida, não era para ter dioxina, mas estava contaminado com dioxina e por isso que ele foi uma desgraça tão grande. Envenenou tanta gente, inclusive soldados americanos, pelo conteúdo de dioxina. Então é muito grave que na Bélgica, e como ele escreve, os frangos são contaminados com dioxina. Então a pergunta aqui, espero que vocês já tenham lido, não vou ler, né, para economizar tempo. É um cálculo sobre dioxina e basicamente a gente tem que converter. Ele dá aqui, ele fala aqui que os frangos apresentavam 2 vezes 10 a menos 3 mols desse composto e o limite diário que pode ser consumido é outro número aqui que é dado em gramas. Então você tem que comparar esses dois números. Só que você tem que, portanto, converter mols para gramas. É a essência desse problema. Então, para converter mols para gramas, você tem que saber a massa da molécula de dioxina, que não é dada aqui na questão. Você também não pode adivinhar, porque existem vários tipos de dioxinas. Eles não falaram qual é a dioxina, não deram a fórmula, não deram a massa, não deram nada. Mas eles deram algumas dicas. Eles falaram aqui que 1 mol da dioxina contém 4 mols de cloro e que a dioxina contém 44% de cloro. Então, com base nisso, a gente calcula a massa da dioxina já com a primeira regra de 3. Tá? Então, a massa de 4
átomos de cloro, é dado aqui, né? Massa molar do cloro 35,5 gramas por mol. Ela é usada aqui nessa primeira regra de 3. Portanto, 4 átomos de cloro, 142 gramas. 142 gramas é 44% da massa dessa molécula. Então, portanto, 100% seria X. Né? Então, como aqui é tudo diretamente proporcional, né? A gente faz a multiplicação em cruz, do jeito que está, e obtém que a massa da dioxina é essa aqui, 322,7 gramas. Tendo a massa da dioxina, já se pode calcular, converter mols para gramas. Então, a massa molar equivale a 1 mol. Agora, ele está falando aqui, ele deu esse número 2 vezes 10 a menos 13, que é o quanto que os frangos apresentam de dioxina. É 2 vezes 10 a menos 13 mols. Então, isso são quantas gramas? Mais uma regrinha de 3, simples, né? Tudo diretamente proporcional. Multiplicando aqui em x, obtém-se que, multiplicando em cruz, obtém-se que esse número de mols de dioxina em cada frango corresponde a essa massa aqui em gramas. Tá, então cada frango contém esse tanto de dioxina agora em gramas. Então a pergunta é: quantos frangos pode comer, né, sem ter perigo? Então, se é permitido, pode-se comer 3,23 vezes 10 a menos 11. Então, gramas. Então, portanto, cada quilo do frango ele tem isso e você pode consumir isso, então você pode consumir meio quilo de frango. Tá? É a resposta. Então, 2 regrinhas de 3, coisas simples, né? Claro que assusta um pouco, começa a falar de dioxina, às vezes você não sabe o que é dioxina e tal, e fica um texto aí meio comprido já. Parece complicado, mas não é. São 2 regrinhas de 3 essa questão. Alternativa bem. Agora eu botei aqui, já terminou a questão, mas só para mostrar como que são as moléculas de dioxina, eu botei aqui 3 exemplos de dioxina para vocês verem e tal. Uma delas possui 4 cloros, por acaso, como no exercício. Ok? Então essas são as famosas dioxinas. Agora a segunda questão, a do aspartame, né? FUVEST 2002. É um adoçante artificial, né? Todo mundo usa e tal. Então, mais uma vez, é a questão de usar a regra de 3 para converter gramas para mols. É o contrário, né? Na questão da dioxina foi transformar mols para gramas, agora essa questão tem que transformar gramas para mols, que é a mesma coisa, né? A gente usa a regra de 3 mais o conceito de mol. É tudo o que precisa saber. Bastante fácil, né, pessoal? Assim, estequiometria é uma coisa que sempre cai na prova. Cai bastante mesmo, e você vê que são questões que você lê com calma, dá para fazer tranquilo. Então aqui é transformar gramas para mols. Então vejamos, a primeira regra de 3, a gente quer saber quantas gramas tem nessa quantidade que ele deu aqui, de 42 miligramas de aspartame. Ele já deu as massas molares aqui do aspartame e do açúcar, né, para facilitar. Então a gente sabe que 1 mol do aspartame pesa 300 gramas. Isso é dado aí da questão. Agora, 42 miligramas, veja que o 10 a menos 3 é um mili. É um milésimo de grama. Porque a gente está usando grama aqui em cima, então tem que usar grama embaixo também. Então, 42 miligramas é x mols. Então, a gente multiplica em cruz, obtém esse é o valor do número de mols em 42 miligramas de aspartame. Tá, então já foi quase metade da questão. Agora, a gente faz o mesmo para o açúcar. 1 mol de açúcar pesa 340 gramas. Então, quantos mols tem 6,8 gramas do açúcar?
A gente faz aqui a divisão, vai dar 0,02 mols. Agora o que ele pede é a razão entre essas duas quantidades. Quantas vezes aproximadamente o número de moléculas de açúcar deve ser maior que o de moléculas de aspartame, né? Então a razão entre essas duas quantidades, né, que uma chama de y e outra de x, é 140, alternativa D. Terceira questão é sobre o ônibus espacial, o Space Shuttle. E o combustível que ele usa é o hidrogênio. Só que ele usa também o oxigênio para oxidar o hidrogênio, dá uma reação mais violenta. Então, a mistura de hidrogênio mais oxigênio forma água, H2O. E é uma reação que libera bastante energia. Tanto que para subir um ônibus espacial precisa muita energia mesmo, né? E ele leva o hidrogênio num tanque, o oxigênio no outro, os dois líquidos, para caber mais, né, na forma líquida. Muitos foguetes usam combustível sólido, é mais seguro, né, não vaza e tal. Então, ele dá aqui a quantidade de hidrogênio em litros, né, 1,2 milhões de litros, e dá a densidade também. Então, para a gente obter a quantidade de mols de hidrogênio e de oxigênio, basta multiplicar o número de litros pela densidade. Eu fiz essa conta aqui numa planilha aqui do Google Planilhas e tal, tá link aqui, você pode até ir lá olhar. Então, basicamente, o número de mols de hidrogênio é o volume vezes a densidade, e o mesmo para o oxigênio, né? Então, feita essa conta, a gente tem aqui que o número de mols de hidrogênio é o dobro do número de mols de oxigênio. Então nós calculamos que existe o dobro de hidrogênio do que de oxigênio. Então nós queremos saber se tem excesso de hidrogênio, excesso de oxigênio e tal. Então vamos olhar para a equação balanceada, hidrogênio mais oxigênio produzindo água. Veja que 2 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio produzem 2 moléculas de água. Então, a proporção aqui, 2:1, é o que a gente chama de uma proporção estequiométrica, né? Se você tiver 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, você vai produzir 2 mols de água. É uma proporção estequiométrica. Veja que se você tivesse 2 mols de hidrogênio e 2 de oxigênio, você ia produzir 2 mols de água do mesmo jeito. Aí ia sobrar 1 mol de oxigênio, sem reagir. Ou se tivesse 2 mols de hidrogênio e 10 mols de oxigênio, também você só ia usar 1 mol de oxigênio, o resto ia sobrar. Então a proporção estequiométrica é você ter 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E isso é exatamente o que acontece aqui, né? Você tem o dobro de hidrogênio do que de oxigênio. Então, portanto, a resposta é a proporção estequiométrica entre os dois. Certo? Agora vamos ver a questão 4, FUVEST 2015. Amônia e gás carbônico reagem e formam ureia e água. Então, aqui tem a massa de amônia, que reage, e a massa de água e ureia formadas. Não aparece a massa de gás carbônico aí no gráfico. Então, por exemplo, se nós reagimos 70 gramas de amônia com gás carbônico, você vai produzir 40 gramas de água, mas aqui dá mais ou menos, 130 gramas de ureia. Então dá 170 gramas de produto e 70 gramas de amônia, então as outras 100 são de gás carbônico, porque a gente sabe que a massa não pode desaparecer, né? Então se você produziu aí 40 gramas mais 170 gramas de produtos, tem que ter 170 gramas de reagentes. Como só aparece 70 aqui, a massa de amônia, então as outras 100 gramas tem que ser do gás carbônico. Então essa é que é a ideia da questão. Só que para dificultar um pouco e você não poder olhar direto os números no gráfico, ele
perguntou para 270 gramas de amônia, porque o gráfico só vai até 120, né? Mas como essas são quantidades aí, são linhas retas esses gráficos, então é fácil extrapolar para a quantidade de 270 gramas. Então essa conta eu fiz aqui, então, quer dizer, eu fiz tudo junto, mas não é uma regra de 3 complexa, é uma regra aqui e outra ali, são 2 contas. Então primeiro calculamos 70, massa de amônia 70 gramas, produz 40 gramas de água. Eu peguei um ponto qualquer aqui do gráfico, né? Eu peguei os 70, então dá 40 de água, e aqui dá mais ou menos 130 de ureia. Então 70 gramas de amônia produz 40 de água, 270 gramas de amônia produz X de água, que são 154 gramas de água. Agora faz o mesmo para a ureia. 70 gramas de amônia produz 130 gramas de ureia, 270Y. Faz a multiplicação em cruz. 270 gramas de amônia vai produzir 501 gramas de ureia. Então, o total de produto é 655 gramas. Só que você só usou 270 gramas de amônia e obteve 655 gramas de produtos. Então, essa massa que está faltando é o que seria o gás carbônico. Portanto, a massa de gás carbônico, 375 gramas de gás carbônico, mais 270 gramas de amônia, resultando em 154 gramas de água e 501 gramas de ureia. Né? A massa, Lavoisier, né? A massa não pode desaparecer. Claro, né? É até meio óbvio, mas é uma lei da química aí e é o que está por trás dessa questão, tá? Então a resposta C, 350. Agora vamos para a última aqui dessa sessão. FUVEST 2004. Então eu quero determinar a fórmula de um carbonato de metal. Não fala qual é o metal, mas é um carbonato. Então, para determinar a fórmula seria metal e carbonato. Só que não sabemos quantos carbonatos tem. Essa é a questão. Não interessa o metal aí no caso. E sabemos que o carbonato vai reagir com ácido para formar CO2. Né? Então, cada carbonato só pode formar um CO2. Porque só tem um carbono no carbonato, só pode formar um CO2. Né? Então, ele pingou ácido clorídrico em cima desse carbonato de metal e gás carbônico foi sendo liberado. Veja que ele vai aumentando a quantidade de ácido pingado, até que chega uma hora que não adianta pingar mais ácido, aí vai pondo mais ácido, vai liberando mais CO2, até que chega um ponto aqui no 744 que não adianta pôr mais ácido, que não vai sair mais carbonato. Então é esse o ponto que nos interessa. É o limite aí que pode ser produzido de carbonato, que são 744 mililitros. Tá? Então, nós já temos aqui no enunciado o dado de que o volume de 1 litro de CO2, 1 mol de CO2 tem um volume de 24,8 litros. Então a gente faz a regra de 3. 24,8 litros é 1 mol. Agora, no caso, foram liberados um máximo de 744 mililitros, que é 0,774 litros. Aí X corresponde a 0,03 mols de CO2, que é o máximo que é liberado. Não adianta encher de ácido que não vai sair mais que isso. E a massa do carbonato metálico e a quantidade do carbonato metálico era 0,01 mols. Então, para cada 0,01 mols de carbonato, são liberados 0,03 mols de CO2. Então, o triplo. Quer dizer, portanto, que cada molécula aí do carbonato metálico tem que ter 3 carbonatos. Porque a quantidade de CO2 liberada é 3 vezes maior, né? 0,01 mol do carbonato metálico libera 0,03 mols de CO2. Então a fórmula vai ser metal vezes com mais 3 CO2
carbonatos. Certo? Eu até fiz um comentário aqui. Os detalhes sobre o ácido aqui, que é HCl e esses volumes de ácido, isso aqui não serviu para nada, né? Esses números exatos aqui, 90, 120, nem entrou na conta. Foi só para confundir. Então, agora se quiser revisar um pouco de estequiometria, clica aqui no link aqui, revisar a teoria, e lá tem um link para revisar a regra de 3 também. Os links estão tudo abaixo, na descrição, e se quiser fazer uma pergunta, pergunte na descrição também, que a gente responde. Bom estudo aí, pessoal.